Bom, a gente continua aqui com a análise das entrevistas dos candidatos à presidência do Santos lá no Resenha Santista, na sexta-feira, aliás, nesta sexta-feira, faremos, né, se tudo der certo, a última com Maurício Maruca, e no sábado temos a eleição. Até peço desculpas aos candidatos que ainda restam analisar e entrevistar, o Maruca e também o Vladimir Matos nessa análise que vocês estão vendo, mas claro que agora zero cabeça para isso, porém, como prometi e por ser profissional, farei minha obrigação. Essa é a análise da entrevista do Vladimir Matos, ele esteve no Resenha na quarta-feira e eu separei alguns trechos, como fiz com os outros, para a gente comentar. Então, sem mais delongas, vai aí o primeiro trecho. Olha, eu diria para você que a Arena do Santos Futebol Clube é pilar de sustentação e recuperação de desenvolvimento de qualquer candidato do futuro presidente quando se trata do Santos Futebol Clube. A Arena é essencial para o Santos Futebol Clube. Basta fazer uma comparação com o Palmeiras antes e depois da Arena, né, para chegar à conclusão de que o Santos definitivamente precisa ter a sua Arena. Para nós a coisa é muito tranquila, né? Uma vez eleito, sentamos com a W Torre e primeiro precisamos entender a situação financeira da própria W Torre, porque ela está em discussão com o Palmeiras de alguma coisa que já deveria ter sido encaixado, já deveria ter entrado no caixa do Palmeiras. O segundo, o que foi retirado do primeiro projeto, né? E o que pode ser retornado para essa última proposta. Não estou falando aqui da ciclovia no último andar, né? Eu sou a favor. Mas, obviamente, a gente precisa entender essas cláusulas. A gente sabe já, o Passarinho nos contou que existe lá um mínimo de 36 jogos por ano, os clássicos precisam ser necessariamente na Vila Belmiro, existe uma taxa para pagar caso o Santos decida jogar fora, existe também o valor da multa em caso de rescisão, né? O quanto o Santos vai participar nessas receitas, se os 50% for captado a partir de sócios, o Santos terá 50% das receitas, enfim, as formas de pagamento. O fato é que o Santos precisa da sua arena. E aí eu acho que o torcedor e o associado não pode cair naquele canto da sereia, que se não for a W Torre, você pega 4 construtoras aqui da Baixada, né, e levanta um estádio, como se fosse uma coisa simples assim, né? Se fosse, teria acontecido anteriormente. Exatamente. Então o Santos precisa ter, o torcedor, o associado do Santos precisa saber que tão importante quanto levantar um estádio é operar o estádio, né? Achei interessante que o Vladimir Matos cita algo que a gente vê muito na internet entre os torcedores, mas não tinha visto entre os candidatos, pelo menos eu não tinha visto, assumo, que é falar que assim a W Torre, aliás, o escritório de arquitetura e tal, que fez esse planejamento, fez todo o projeto, alterou muito, né, do projeto original para o mais recente. Não foi uma mudança só, foram várias mudanças, licença, e isso abalou o torcedor, que por mais que a votação entre os sócios não tenha sido do projeto, tenha sido da parceria Santos-W Torre, o torcedor votou com um projeto de estádio na cabeça, e esse projeto está diferente. Então isso incomoda. Achei interessante o Vladimir falar sobre como também incomoda as mudanças a ele e que há de se discutir a realidade, inclusive financeira da W Torre. É um vespeiro que poucos ou nenhum outro mostrou coragem de mexer. Achei interessante. O que você vê hoje? Hoje eu não vejo critério. O treinador chega e ele diz assim, olha, eu preciso desse jogador. Ele vai embora e o jogador fica. Sim. Né? O Santos hoje tem 37 atletas profissionais no seu elenco, né? Muitos deles foram pedidos dos seus treinadores. Né? Quando nós falamos em processo, nós estamos falando numa hierarquia clara de quem traz as opções, de quem avalia as opções e quem decide a contratação final. Isso é um processo seletivo natural que deveria ser seguido. Ninguém deveria deter isoladamente o poder de escolha, nem o presidente. Isso deveria ser um trabalho de equipe de fato, e é isso que nós pretendemos implantar. E quando a gente fala do modelo de jogo, nós deixamos de falar em nomes e nós começamos a discutir características de determinados jogadores que devem ser aproveitados do Santos Futebol Clube. Quem fez isso com sucesso? Jorge Jesus. Quem fez isso com sucesso? Abel Ferreira no Palmeiras. Ele dá características dos jogadores. E aí o departamento de scouting, ele passa
a buscar esse jogador que respeite essa característica. Vai dar certo? Não, no futebol nada é garantido. No futebol é o único negócio que você já entra perdendo de 5-0. Você precisa sair atrás do prejuízo. Então, mas quanto mais assertivo você for nesse processo, maior a chance de dar certo. Você reduz a margem de erro. E é isso que nós queremos implementar no Santos. E mais importante, quando a gente fala de modelo de futebol, é algo para quem está lá e é algo para alguém que possa vir a chegar. Isso tem que ser imutável. Ele não pode estar ao sabor da decisão de cada dirigente que se aproxima, de cada treinador. Então é isso que nós queremos implementar no Santos. Sobre esses métodos, eu questiono o seguinte: na primeira crise ou no primeiro erro de escolha de um profissional, por exemplo, um técnico, os métodos duram? Esses critérios, uma vez conseguido a instalação desses critérios, eles serão mantidos? Os métodos serão colocados em prática caso deem errado no primeiro momento, ou o imediatismo vai vencer? Então eu acho que é importante sempre pensar nisso. É muito fácil falar, teremos tais métodos, mas se no começo der errado, no mundo imediatista do futebol, terá coragem e a capacidade de manter esses métodos se acredita que são os corretos, mesmo que no começo existam dificuldades? Fica a questão. Então nós sabemos que nós temos necessidade de laterais, nós sabemos que temos necessidade de um zagueiro, nós sabemos que nós precisamos de um meia de ligação. O João não vai gostar, né? Um atacante de beirada, né? Um ponta, né? Nós precisamos de um ponta, né? Bota a ponta, Andrés, né? Aproveitando aquela deixa, né? Nós precisamos de um atacante, de um ponta, efetivamente, que vá para cima, que seja bom no 1 contra 1, né? Então nós sabemos dessa necessidade de reforços e aí a gente precisa balancear esse elenco, né? Se eu trouxer 5, 6 jogadores, não dá para acrescentar esses 30 que estão lá, né? Então as saídas e chegadas, isso vale para o Santos, vale para qualquer clube de futebol. Aqui eu não vou nem me alongar, sendo bem honesto, é muito fácil para todo mundo, os 5, os 4 que eu já entrevistei, mas acredito que o 5º também fale por aí, sobre como é fácil dispensar, é fácil falar que vai contratar, e para contratar precisa que o elenco diminua, que não some, tem 47 caras, contrata mais 6, passa a ter mais de 50, não, tem que tirar, emprestar, rescindir, mas é muito fácil. Tem que convencer o jogador, tem que achar um destino, tem que achar quem pague, tem que achar quem receba, tem que convencer o cara, em caso de dispensa, a aceitar parte dos salários ou de graça a rescisão. É muito difícil. Ninguém fala em como isso será negociado, qual é a possibilidade de negociação. Isso é temeroso. Como eu disse anteriormente, acho que não existe nenhum santista satisfeito com a forma com que o Santos vem se apresentando em campo, né? Eu tive as 3 últimas semanas, digo que o Santos perdeu a chance de se livrar no jogo contra o Cuiabá. Sim. Acho que foi o jogo mais tranquilo, que o Santos poderia ter garantido esses 2 pontos que daria tranquilidade hoje, pelo menos, né? E independentemente de... Aí eu não quero colocar a culpa nas costas do Marcelo Fernandes, né? Porque, de novo, ele recebeu a coisa pronta, tanto quanto o gerente de futebol, o coordenador de futebol, o Galo. Mas eu prefiro apostar num treinador mais experiente, que foque num futebol propositivo. Eu gosto muito do futebol posicional, né? Eu gosto do futebol de uma certa forma positivo, marcação alta, o futebol de habilidade, alguma coisa que rareou no Santos Futebol Clube nos últimos 3 anos. Talvez um pouquinho com o Fernando Diniz, quando ele chega na Vila Belmiro, mas era alguma coisa que faz parte da tradição e da história do Santos Futebol Clube que nós pretendemos recuperar. E nesse sentido, eu não vejo que o Marcelo possa fazer essa entrega. Então, por isso, eu diria para você, para mim pode ser brasileiro, argentino, chinês, português, entregando esse produto para nós, aquilo que é perceptível ao olho do torcedor, ao olho do associado, aquilo que você vê na arquibancada, é o nosso objetivo. Então, essa aqui, por ele ter falado antes da última rodada, ou seja, do desastre se concretizar, para mim é a parte mais corajosa do Vladimir Matos. Ele já vinha batendo nessa tecla anteriormente, eu fui para a entrevista sabendo disso e insisti para que ele falasse sobre a questão do Marcelo Fernandes, e ele se posicionou contra. Claro que analisando agora, também após se concretizar o desastre, é fácil eu chegar aqui e concordar, mas não é sobre isso, apesar de que eu concordo.
é sobre a coragem de, desde antes, ele se posicionar como um presidente que quer um técnico novo e cravou a saída dele, do Marcelo, do cargo de técnico. Não estou falando que cravou a saída do clube, não é sobre isso, mas do cargo de técnico. É um movimento arriscado, mas que, por mais que só falte um dia para a eleição, se isso se torna viral, digamos assim, no público votante, pode arrematar, enfim, votos à chapa do Vladimir. Com relação à SAF, não entenda como uma resposta paradoxal ou controversa. Diria para você que os modelos que existem no futebol brasileiro não servem sob forma nenhuma para o Santos Futebol Clube. A gente estava escutando uma entrevista do Pedrinho, coitado, né, eleito, um cara bem articulado, um cara inteligente, né? Não apita absolutamente nada no Vasco da Gama, né? A mesma coisa no Cruzeiro, a mesma coisa no Botafogo, que tem muito da mão do John Textor nesse problema, nessa queda de produção, quando ele diz porque o goleiro está sendo vendido para a Europa, que o zagueiro está sendo vendido para a Europa, quando ele fez com o Jefinho no passado. Então, esses modelos não se encaixam para o Santos Futebol Clube. E qual é a dura realidade de um ente associativo como o Santos Futebol Clube? Não existe no Brasil, exceção de Flamengo e Corinthians, por conta da sua massa torcedora, a capacidade de gerar receitas orgânicas suficientes para montar e manter uma equipe protagonista no Campeonato Brasileiro. Né? O Santos hoje ele tem um orçamento de 300 milhões de reais. Se eu performar muito bem, crescer 50%, das minhas receitas, eu chego a 450 milhões. O Flamengo já bateu na casa do 1 bilhão e 200. O Palmeiras está batendo na casa do bilhão. O Corinthians está batendo na casa do bilhão. O São Paulo está quase lá. A quinta maior arrecadação desse ano foi o Internacional com meio bilhão de reais. Então, a SAF, ela é uma necessidade para o Santos Futebol Clube. Mas ela também não pode ser feita no afogadilho, como aconteceram com esses clubes. E o que nós pretendemos fazer? Eu acho que a gente precisa colocar de pé essas propostas que partem dessa nossa gestão profissional, e entre essas propostas está colocar de pé o projeto da Arena, a reorganização financeira, uma equipe competitiva, incorporar o nosso quadro associativo e fazer dos Meninos da Vila uma unidade de negócio. Esses são os cinco pilares da nossa gestão. Fizemos isso, vamos partir para a conversa da SAF. O que eu quero da SAF? Eu quero um parceiro que ele veja que ele tem um ganho institucional maior do que o lucro na venda de um atleta. Essa é a minha... E como é que você faz isso? Eu posso manter meus 51, eu posso vender 49, 30, o que quer que seja, né? Mas aí o meu parceiro precisa entender que um contrato de sócios, ele precisa ter pesos e contrapesos, travas e gatilhos, que garanta desempenho esportivo, que garanta o crescimento da marca e, principalmente, que haja cláusula de recompra. Não deu certo, cada um para o seu lado, está aqui seu dinheiro, tomo de volta a minha parte e acabou a conversa. É isso que nós pretendemos para o Santos Futebol Clube. Isso pode acontecer no primeiro ano, isso pode acontecer no segundo. Se o cavalo passar encilhado com uma proposta que se encaixa nisso aí, eu vou dizer para você, vamos agilizar esse processo. No plano de gestão presente no site do Vladimir Matos, da chapa do Vladimir Matos, está muito claro que o objetivo do grupo é, sim, virar SAF. Na entrevista eu senti um pouco uma outra visão do Vladimir. Talvez eu tenha interpretado errado, ou talvez, sei lá, ele tenha falado de uma maneira que eu não tenha compreendido. Mas não me pareceu ser uma certeza na visão dele, né? Porque ele vai por outras questões, outros métodos diferentes de clubes, como Botafogo e Vasco, se eu não me engano, ele cita. A questão é, beleza, vai bater de frente com quem tiver interesse, mas quem vai ter interesse se tem alguém batendo de frente? Esse é sempre o ponto. Porque no Cruzeiro, no Vasco, Botafogo, enfim, outros times menores, foi meio que fácil para a SAF chegar lá, porque é uma promessa muito simples. A gente vai dar um monte de dinheiro e pronto. E por mais que o Santos necessite de um monte de dinheiro, agora, tendo esses exemplos anteriores, a gente observa que se perdeu força em termos de tradição, de cultura, que nem toda a SAF deu certo. A do Vasco, no fim das contas, acabou escapando do rebaixamento, mas foi um ano dramático, não é fácil assim, né? O Coritiba caiu com 400 rodadas de antecedência. Então é importante você falar que vai bater de frente. Mas quem vai aceitar uma parceria, que no seu plano de gestão diz que tem o objetivo de realizar, se você bater de frente? A gente tem que pensar nisso.
aceitar e deixar na mão é uma coisa. Eu vou bater de frente com quem comprar essa parcela, essa porcentagem, é uma outra. Mas eu não sou dos negócios, eu não preciso fazer isso. Bom, essa foi mais uma análise. Essa eu estou gravando sem editar ainda, vou editar depois, mas eu acho que tenha sido um pouco mais curta. Peço desculpas ao candidato, mas claro, infelizmente, por uma grande coincidência, um grande acaso, a análise dele acabou sendo um dia depois do nosso pesadelo. Então, eu estou sem cabeça, não queria nem gravar nada, mas estou aqui porque eu prometi. E sexta a gente volta no resenha. E depois no Vinte Santos. Aliás, hoje já é sexta, que eu estou gravando de madrugada, eu estou totalmente perdido, estou atônito ainda. Beijo, tchau.